Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Cantando fica mais bonito, né? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Glória a Jesus. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 22. Falar quando Abraão ele é solicitado por Deus para entregar o seu filho Isaque em sacrifício. A partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram? Amém. Olha para o lado aí. Veja aquele que está sem Bíblia. Compartilhe você que está com Bíblia com aquele que está sem Bíblia, para que todos possam fazer a leitura da palavra de Deus. Gênesis, o livro do princípio, capítulo 22, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim o texto: sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, e outras versões está tentou Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o menino ou o mancebo iremos
iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, que era tipo um punhal, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão e amarrou a Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Queridos, deixa eu te sintonizar um pouco na história. Eu sei que muitos aqui já conhecem a história de Abraão. Então eu te peço a tua atenção aqui nessa noite, nesse momento. A gente sabe que Abraão era um homem que vivia em uma terra de idolatria, onde existiam muitos deuses que faziam parte da sociedade, não muito diferente de nós hoje. Hoje nós temos aí inúmeras denominações, igrejas, seitas heréticas, enfim, bruxaria. Nós temos variedades de deuses que podemos assim adorar. Uns tão parecidamente com os outros, outros tantos usam a Bíblia Sagrada como referência. Cada um às vezes interpreta a Bíblia de maneira singular ou de muitas maneiras diferentes. Mas Deus, ele se manifesta para Abraão. Quisera o entendimento nosso que Abraão também tinha conhecimento de quem era Deus. De certa forma já ouvia ter dito ou ouvido quem poderia ser Deus. Mas ele resolve dar ouvidos a esse Deus e vai para uma terra aonde ele não sabia onde é que era, mas assim confiou e fez uma promessa para Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Outrora ele se chamava Abrão, e Deus muda o seu nome para Abraão, como pai de grandes nações, de muitos filhos. E nesse passar desse tempo, nessa caminhada de Abraão, Deus lhe dá um filho chamado Isaque, já sendo Abraão já muito velho, talvez de 100 anos, e a sua esposa com 90 anos de idade aproximadamente. Está dizendo que como filho da promessa de Deus, mesmo que aparentemente uma mulher de 90 anos, inclusive nos dias de hoje, não pode conceder um filho, porém se Deus prometeu na sua vida, se Deus prometeu na minha vida, que Deus há de fazer alguma coisa, que talvez Ele possa se manifestar no impossível, saiba que o nosso Deus, Ele não mente. Aquilo que Ele é fiel, Ele promete, Ele cumpre. Então já começa desde que eu e você, através da nossa fé em Deus, acreditando nas promessas que Ele pode fazer a cada um de nós, Ele é Deus zeloso pela sua palavra e vai lhe fazer cumprir, não tardiamente, mas no momento correto, para que você não tenha dúvida que é Ele que está sendo manifesto naquele momento, e é Ele que está falando contigo também nesse momento. Então observe bem, quando Deus se chegar diante de você para falar, observe, porque Deus pode falar de várias maneiras. Deus pode usar-nos aqui como profeta de Deus. Deus também pode falar contigo diretamente. Então, Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão não só a ouviu, quis também atender
ao chamado que Deus havia assim feito. Nasce a fé em Abraão de acreditar que há agora um único Deus, o Deus Yahvé, ou o Deus Jeová, o Deus eu sou, o Deus que tudo pode, o Deus que é onipotente, porque tem todo o poder, onipresente, porque Ele consegue ver e visualizar todas as coisas, e onisciente, porque Ele conhece a intenção do meu coração, e Ele sabe quem você é, como você acorda, o que você pensa, o que você pede, o que você quer. Deus sabe tudo, porque para Ele não há nada obscuro e não há nada em oculto para o Deus que nós servimos. E nós temos visto essas maravilhas aqui diante do Senhor, ao qual Deus tem falado muito aqui na nossa igreja. Nos cultos de terça-feira, então, Deus tem se manifestado bastante. É um dos cultos que Deus tem mais atuado no nosso meio, onde Deus tem operado de várias maneiras. Mas voltando para Abraão, então Deus faz o filho Isaque nascer. E interessante dizer isso, é onde que vem a questão aqui do versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis, que Deus tenta a Abraão, ou prova a Abraão. Deus pede a Abraão que fizesse um sacrifício com o seu próprio filho, aquele ao qual Deus tinha feito promessa que dele produziria muitos filhos e nasceria uma nova nação, pessoas depois que Jonas, lá na barriga do grande peixe, nas suas trevas, a ponto de chegar à beira da morte, aí a Bíblia diz que Jonas clama ao Senhor, lá da barriga, lá do ventre do grande peixe, e Deus muda totalmente todas as coisas, a partir de que Jonas aplicar a fé da redenção em Deus para o ser humano. Por muitas vezes, irmãos, nós deixamos como Jonas a fé para não liberar o perdão para alguém. Você sabia disso? Acha que às vezes porque está na igreja todo dia está salvo? Tá não, meu irmão. Se você não libera o perdão como Jonas deveria liberar o perdão para os irmãos, para aqueles que eram inimigos, para aqueles que praticavam o mal contra ele, como é que foi lido aqui, ó? O pastor leu aqui: seja o vosso amor o que? Não fingido, pagai o mal com o bem. Não é isso? A gente deve lutar contra o mal usando o bem. E quando eu não faço isso, estou abandonando a fé. A minha fé foi provada para provar que eu tenho amor. E quando eu fui acometido de algo ruim na minha vida, não quis demonstrar o verdadeiro amor de Deus que está dentro de mim. Onde é que está a sua fé, meu irmão? O tema da minha mensagem fala sobre isso. Minha fé foi colocado à prova. A todo momento, meu irmão, a sua fé será colocada à prova. A todo instante o diabo vai querer se levantar contra você para colocar a sua fé à prova, para que você desvie do caminho, mesmo dentro da igreja. Quem é que nunca já ouviu, ó, tem fulano de tal assim, ó, ele diz que é crente. Para ser crente igual aquele ali, eu prefiro estar onde eu estou. É ou não é verdade? Por quê? Porque aquele crente desviou a sua fé. Em um determinado momento da sua vida, ele foi tentado e ele foi reprovado. Foi colocado na balança e houve falta para ele. Porque deixou de amar, porque deixou de ser simpático, porque deixou de cumprimentar os irmãos, porque deixou de ter a alegria do Espírito Santo, porque perdeu a alegria de ter prazer nas coisas do Senhor, porque abandonou a fé, deixando de praticar as boas obras, a obra de arrependimento. Precisa novamente pedir a Deus misericórdia e graça para que a sua fé seja restaurada. Por isso, irmãos, que a nossa fé a todo momento provada, precisamos fazer como Abraão fez.
custe o que tiver que custar. Precisamos ser fiel na nossa fé. O que diz Mateus 24:12? Que pela multiplicação da maldade do mundo, o amor de muitos esfriará. Aí no próximo versículo diz o que? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a nossa fé é testada, provada, tentada todos os dias. Mas façamos como Abraão. Abraão, ele chega aqui como nós vemos, quando ele anda depois do terceiro dia com o moço e com os jumentos. A Bíblia fala que ele olha de longe e vê o local onde Deus a mostra, onde ele deveria matar o seu filho Isaque. Às vezes, irmãos, você vai se deparar em determinados momentos da sua vida, que você vai olhar de longe e aparentemente você vai dizer: ali está o local da minha derrota. Abraão poderia falar isso, não é isso? Ali está o lugar que a minha promessa vai morrer. Ali está o lugar onde Deus vai retirar o que prometeu. Ali está o meu lugar que eu vou ter que assassinar o meu próprio filho. Ali está o lugar da coisa mais importante que Deus me deu, eu vou ter que perder. Mas não, ali é o lugar da tua vitória. Se tu tem fé, você vai olhar para aquela causa na justiça, não tem solução, mas lá é a causa da tua vitória. Ali é o lugar do teu problema, vai lá em nome de Jesus, pela autoridade de Deus, que Deus vai te dar a sua vitória, meu irmão. Eu não posso olhar com a ótica de perdedor. Eu sempre tenho que olhar com a ótica de fé, acreditando que Deus vai mudar o quadro da situação, igual Abraão teve. Eu acredito que, mesmo que eu mate, Deus tem o poder para ressuscitá-lo e a promessa vai se cumprir na minha vida, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas, irmãos, minha resposta foi negativa. Se você é um servo fiel, se você é um servo que busca o Senhor, se você é um servo que está confiando em Deus, se a resposta é negativa, porque essa foi a melhor resposta de Deus para você. Deus sabe o porquê. Tem coisas que aparentemente, irmãos, parecem ruim aos nossos olhos. Como também a Bíblia diz, tem coisas muito boas aos nossos olhos, mas o fim delas é o quê? A morte. É ou não é? Tem coisas que parecem ser muito bom. É ou não é? Aí você olha lá para aquela gatinha bonitinha, né? Olha só que menina bonita, gatinha. É essa que eu quero, vou casar com ela. É ou não é? Ela até está afim de você, você vai lá se relacionar com ela. Mas só que a gatinha o quê? Ela arranha. É ou não é? Ela machuca, né? E por muitas vezes, se aquela gatinha não estiver muito legal, estiver doente, o que vai acontecer contigo? Vai ficar doente também. É ou não é? E se a gatinha morrer? Tu morre também. É ou não é? Então, irmão, por isso que tudo a gente tem que olhar pela ótica da palavra de Deus. Pela ótica da palavra. Então Abraão, irmãos, a todo tempo ele foi fiel a Deus. Hebreus 11, 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu único filho, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para o que dos mortos o ressuscitar. Aí então no versículo 12 do capítulo 22 de Gênesis diz: então disse o anjo: não estendas a mão sobre o menino e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Tem momentos que seremos provados, irmãos, até o fim. Olha o que aconteceu. Abraão leva o menino, caminhada de 3 dias, coloca o menino sobre o altar, amarra o menino,
coloca a lenha, é ou não é? Quando ele pega o cutelo, quando ele levanta o cutelo, quando ia baixar, o anjo falou: para. Só faltava baixar. Então tem momentos, irmãos, na nossa vida que somos provados até o último instante. Talvez você já tenha um testemunho aí para contar. Falar assim: rapaz, não tem mais jeito, ó, só vou ir lá para assinar a minha derrota. E chega lá, aí você fala: do nada, irmão, do nada mudou. Que do nada, meu irmão? É Deus na sua vida? Ou você não acredita nisso? Aí quando está lá na hora, inverte tudo. Às vezes, por uma palavra que foi colocada naquele momento, muda todo o quadro da situação. Só que você tem que acreditar. É ou não é? Ó, estava no dia do meu acidente, estava eu lá, dia do meu aniversário, 40 anos de idade, feliz, a esposa fazendo bolo, salgadinho. Estou lá trabalhando, peguei uma rota boa, abençoada, fui lá fazer as minhas entregas, almocei num lugar que era difícil, né? A gente teve uma sobremesa, a gente rindo, eu e o ajudante, vamos lá, indo para a última entrega, 2h pouca da tarde. Quando eu estava na Avenida Brasil, o pneu, pum, estourou. Fração de segundos, o caminhão puxou, a carreta bateu, o carro bateu, o caminhão bateu na divisória, o caminhão levantou, caiu no lugar da contramão, bateu de frente de outro caminhão, o caminhão foi todo destruído, um se machucou, outro não, tudo isso assim, ó. E todo mundo que parava olhava assim: cadê o motorista? O motorista morreu, né? Porque o volante foi parar em cima do banco do motorista. Falei: não, morreu não, sou eu que sou motorista. Deus me tirou do lugar do motorista, botou do lado sentadinho, do lado do ajudante. Houve um cortezinho aqui do lado de 3 pontos ou 4 que eu tomei aqui no cotovelo. Só. A cabine do caminhão foi parar 50 centímetros dentro do baú. Quem faz isso, irmãos? É só Deus. Eu só falei na hora assim: meu Deus. Mas Deus aprove de guardar minha vida. E tem momentos, irmãos, que a gente passa, que a gente precisa verdadeiramente reconhecer o Deus que a gente serve, porque senão a gente só acredita no Deus da Bíblia, do Salmo 91 aberto na tua estante lá, está com a página amarelada. Salmo 91 aberto para tirar o olho grande dentro de casa. É o Deus da simpatia. O meu Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que cura, um Deus que faz, um Deus que cuida, meu irmão. Então, meus amados, como é que está a sua fé aí sendo provada? Você tem feito como Jonas, olhado para o outro lado, ou você tem feito como Abraão, que sai da tua casa e vai para um lugar onde tu não sabe, aonde Deus vai te mostrar? Um Deus que pode a qualquer momento pedir tudo da sua vida e você com ação na face da terra. Olha só, irmãos, interessante a história. Deus te chama como chama, Deus chamou Abraão, assim como chama cada um de nós para um propósito. E esse propósito que Deus chama, irmãos, é para marcar um determinado tempo, uma determinada época. Pode observar que a gente viu tantos outros nomes, como John Wesley, que marcou a sua história, como vimos tantos como Lutero, como tantos outros, que foram chamados para um propósito da sua época. Nós também fomos chamados para um legado de Deus, para darmos continuidade ao reino do Senhor. Não simplesmente por aquilo que nós pregamos, mas simplesmente por aquilo que é real e exercitado na nossa fé, no nosso dia a dia. Porque, como eu sempre digo, Deus nos chamou para um propósito, Deus nos chamou para ser usado, Deus nos chamou para sermos adoradores, Deus nos chamou para mudar a história de pessoas, Deus nos chamou para gozar da presença daquele que é real, que é poderoso e que é vivo, que ele tem que ser enaltecido para a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós somos chamados por Deus. E agora nós vemos uma deparação aqui
de Abraão ser provado a sua fé. Naquele tempo, os irmãos sabem que o holocausto era um local que a gente colocava o quê? Levava um bezerro ou um cordeiro que era morto, e aquele sangue servia para a purificação dos nossos fé entregar. Uma grande nação numerosa, onde é levantado Moisés para levar para a terra de Canaã, aonde existe uma nação até hoje, que em 1945 foi decretado como uma nação, cumprindo a profecia. Pode nascer uma nação em um dia? Pode, porque Deus decretou que vai nascer uma nação, aonde a maior tecnologia está lá em Israel. Por quê? Porque Deus abençoou o povo, e nós, irmãos, se colocarmos a nossa fé como de Abraão, seremos um povo abençoadíssimo em Cristo Jesus. Porque a promessa que há sobre eles também há sobre nós. Há uma promessa sobre nós, a igreja do Senhor. Mas como eu sempre falo, irmão, toma posse das suas promessas, da palavra que Deus liberou para cada um de nós. E se nós crermos, orarmos ao Senhor, abrirmos o nosso coração para o Senhor, irmãos, nós veremos grandes feitos em nosso meio. Grandes feitos. E eu acredito que até o morto pode ressuscitar. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito que Deus pode fazer grandes coisas em nosso meio. Só precisamos nos voltarmos mais para Ele, orarmos com mais intensidade e com mais seriedade, verdade e quebrantamento, nos subjugarmos mais a sua palavra, obedecermos mais a Ele, porque Ele é fiel com aquele que é fiel. Alguns dizem: irmão, mas está na palavra dizendo que ainda que a gente não seja fiel, Ele continua sendo fiel. Mas não aquele que é infiel. Ele continua sendo fiel porque a sua natureza é incorrompível, Ele é imutável, Ele não muda. Mas para aquele que é infiel, não receberá as bênçãos de Deus. Só para aquele que é fiel. Então tenha uma fé inabalável, irmãos. Cria em mim, ó Deus, como diz o hino, um coração puro. Um coração puro. E você só vai ter esse coração puro, meu irmão, se você se entregar verdadeiramente a Jesus. Só se você se entregar verdadeiramente a Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, entregar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Ter prazer nas coisas do Senhor, obedecer ao Senhor, e tu vai ver a glória do Senhor também na sua vida. Amém, queridos? Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que está aqui, que está afastado, que por algum motivo a sua fé foi abalada, entristecida, e se desviou dos caminhos do Senhor, e falou: eu não estava mais acreditando, porque grande foi as barreiras. Mas Deus te entende, que você é pó e que você é cinza. Deus entende as suas limitações. Então tem alguém nessa noite aqui, irmão, que está afastado, que gostaria de retornar aos caminhos do Senhor? Ou tem alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer entregar a sua vida nessa noite? É só levantar a mão. Nós vamos estar orando por você. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Cristo e deixar que Ele controle verdadeiramente a sua vida? A Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres de toda condenação, de toda opressão, de toda perturbação. Às vezes tem pessoas que têm perturbação à noite, não conseguem nem dormir à noite. Por quê? Porque às vezes tem algum espírito maligno rondando o seu leito ali, perturbando o seu sono. Isso tudo Jesus liberta, da bebida, do vício. Jesus tem poder para nos libertar. Se não tem, quero te fazer outro convite. Terça-feira nós estaremos aqui para o grande culto de louvor e adoração. Quero convidar os irmãos para estar aqui, todos vocês, irmãos. Tenho sentido muito falta dos irmãos na terça. Terça-feira Deus tem operado grandemente aqui, com grandes coisas, irmãos.
Então está fazendo falta. Eu louvo a Deus que, em primeiro lugar, talvez você não precise ser curado de enfermidade. Talvez você não precise Deus te abençoar com a porta de emprego. Eu louvo a Deus, fico muito alegre, né? Eu fico alegre quando a caixinha de oração ali está vazia, sinal que todos os irmãos estão abençoados. É ou não é isso? Se não tem pedido de oração, estão todos abençoados, amém? Mas eu tenho certeza, irmãos, que você tem um conhecido que precisa de oração, que você tem um conhecido que precisa de libertação, que tem um conhecido que precisa de cura, que tem um conhecido que está com problema na família. Eu tenho certeza que você tem também isso, e que você pode estar aqui. É uma manifestação do nosso amor para com estes. Estou bem com a minha família, estou tranquilo? Não, os meus irmãos estão sofrendo, então eu preciso clamar ao Senhor para que a graça de Deus e o amor de Deus alcance também essas famílias. Amém, irmãos? Então seja aqui na terça, esteja na quinta, no culto de libertação, né? Na escola dominical também tem sentido falta dos irmãos, né? Segunda-feira é o culto dos obreiros, né? É o curso de reciclagem. Amanhã nós temos aula aqui, tá, irmãos? Curso de reciclagem de obreiros. Estamos finalizando, acho que mais 2 aulas a gente acaba, tá bom? Então esteja aqui os obreiros que estão participando, que Deus também está abençoando. Fique na paz de Deus, fique com esta palavra, e que Deus abençoe e fortaleça a fé dos irmãos, no nome de Jesus. Ficamos de pé, irmãos, vamos fazer uma oração? Quebrando as barreiras, e o Senhor vai exaltar o seu nome através das nossas vidas. Então, Pai, que não desfaleça a nossa fé, antes sejamos sinceros e verdadeiros em Ti, e que grande seja o operar, ó Pai, do Teu Espírito em nossas vidas. É o que te peço em nome de Jesus. Quero desde já também entregar a Márcia, que pediu oração, que não estava se sentindo bem. Repreende aquela garganta inflamada, abençoa as meninas, a Dani, a Gabi, os meninos, sejam com eles, ó Senhor. Que a Tua paz, a Tua graça seja sobre aquela família, em nome de Jesus. Amém.